chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Mulherada, chama o homem agora, porque o assunto é com eles. A gente sabe, né? Se a gente não levá-los no médico, olha, é difícil irem de livre e espontânea vontade, só de livre e espontânea pressão, né? Por isso, o câncer de próstata é um dos que mais matam os homens, o segundo, na verdade, que mais matam os homens no Brasil. Eles não se cuidam, a gente já sabe, a transição ali da parte infantil até a parte adulta, eles ficam meio que num hiato, sem médico para ir. A mulher vai no ginecologista, vai no nutricionista, no endócrino, o homem ele fica num hiato, ele fica perdido. Mas quando ele precisa, o urologista é o caminho certo. E na verdade, você mãe, você cuidadora, ali na entrada da puberdade, o menino já tem que ir olhar a sua situação dentro da urologia, porque é a parte dele que vai se desenvolver. E sobre todos esses temas e outros que estão aí, remédios da moda, a gente vai conversar hoje com o urologista, especialista na saúde do homem, Daniel Kripa, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado telespectadores que estão olhando a gente. Então, só essa tua introdução já foi fantástico para a gente começar. Quando o homem vai na minha consulta, eu pergunto, você está sozinho ou não? Por quê? Tem duas formas, né? Até três formas do homem vir, né? Ou porque a mulher mandou, ou porque ele está muito mal. E geralmente é porque a mulher mandou e ele está muito mal, tá? Porque a mulher é mais detalhista, né? Ela vai observando, às vezes percebe que o homem não está mais sexualmente ativo, ou então está extremamente preocupado com outras questões e vai afetando o ganho de peso, vai afetando outras partes do homem que ele Isso precisa ir no é uma coisa médico. que eu sempre falo, nós homens temos muito a aprender com as mulheres, Uhum. principalmente sobre a saúde. A mulher sempre se cuida muito mais que o homem sobre a saúde, porque também existem muito mais campanhas voltadas, câncer de mama, o Outubro Rosa é uma política muito mais antiga em relação ao Novembro Azul. Sim. Então a mulher sempre foi muito mais incentivada a buscar, né? Também temos que mudar, né? Hoje a mulher também está inserida no mercado de trabalho, antes só um homem talvez não teria o tempo em horário comercial buscar médico. Então hoje as coisas estão muito mais fáceis. Então a mulher vai no gineco, faz o exame de mama, do colo uterino, faz tudo. Por que que o homem também não vai no uro? Exatamente, eu sempre falo, se tem exame, os exames ginecológicos são os mais constrangedores possíveis. E o homem ele não quer passar por um exame, né? E a mulher E passa por nem aquilo sempre, tá? constantemente. Então já vamos começar assim. Aham. O toque retal, ele não é rotina, ele é exceção. Essa conversa eu tive até ontem com um paciente meu. Então, o toque retal é quando você tem uma alteração do PSA ou há um grande aumento prostático e existe a dúvida. Então, o toque retal ele é um exame físico, é uma complementação. Ele é usado pelo prócto, pelo cirurgião geral, pelo cirurgião do aparelho digestivo. Então, não é exclusivo da uro, né? Ele ajuda a gente a ver a próstata, ajuda a ver até 70% da próstata ao toque, porque ela fica abraçada, né, no reto, Uhum. né? Então, com isso, ao toque você consegue palpar. Então, mas você consegue ao toque retal ver hemorroida, câncer de reto, câncer de canal anal. Então, existem outras causas também de fazer. Então, o toque retal não é rotina, telespectador, você de casa. Não, ele é uma exceção. Não é talvez na primeira consulta, nem na segunda. Nós vamos isso conversar durante seu atendimento, se há necessidade ou não. Porque ficou estigmatizado, né? Fez 40 anos, tem que fazer o exame de toque, tem que fazer o exame PSA, tem que fazer, tem que fazer. Aí Isso para o também homem aquilo já mudou, fica né? muito marcado, né, Com o doutor? advento de Aham. tecnologias e mudança, né? Então, há 20, 30 anos atrás, a orientação era realmente fazer muito mais toque retal do que a gente faz hoje. Uhum. Então, hoje, de diretrizes, guidelines internacionais, americanos e europeus, que são as bíblias da URO, né? PSAs valores muito baixos, nós sabemos que talvez esse homem não tenha câncer de O próstata PSA é o e nem exame de sangue, né? isso. Então, primeira coisa, rastreio de câncer de próstata. Como que ele é feito? O rastreio é feito através do PSA e podendo ou não ser utilizado o toque retal a discutir com o paciente. Quem tem que começar a fazer o toque retal? Todo homem a partir dos 50 anos tem a indicação. Então, isso quer dizer o quê? Então, a partir dos 50 anos, todo homem tem a indicação de fazer o PSA, exame de sangue. Nada lá atrás. Quem tem que começar antes o rastreio? Então, a população negra é fator de risco para câncer de próstata. Então, começamos com 45 anos, isso diretriz brasileira, tá? Uhum. E homens que têm um fator de risco. Fatores de risco que é história familiar de câncer de próstata, a gente também começa um pouco antes.
para fazer detecção precoce. Como você falou, câncer de próstata é um dos cânceres que mais acaba levando homens ao óbito, e com isso também é o câncer mais comum do homem. Então, claro que sempre que nós conseguimos diagnosticar precocemente, de forma cedo, né, o tratamento também é melhor, tratamento curativo desses pacientes. E é claro, né, que o senhor atende em áreas um pouco mais interioranas também, deve pegar o pessoal mais de campo, o pessoal mais antigo, eles ainda têm esse estigma de não fazer ou eles se cuidam mais do que, vamos dizer, o povo da cidade? O estigma é diferente se eu atendo paciente em Criciúma e se atendo em Sombrio, se atendo em Araranguá. Eles é o mesmo, Ah, tá? tá, o homem Então, é a assim, mesma o linha medo reta. de tudo, isso acontece até hoje com as internets, com tudo, né? Instagram, é sempre o mesmo diálogo, sempre o mesmo discurso de tentar quebrar, desmistificar, tá? Essa consulta com o urologista, torná-la muito mais fácil e principalmente leve. As questões do rastreio do câncer, as questões sexuais do homem, Uhum, assim como a mulher sempre levou com o ginecologista as suas questões sexuais, sim. o homem também tem que levar dele também. E E se vai precisar de um remédio, que precisa do remédio. o câncer de testículo também tem aumentado, né, doutora? A gente tem visto jovens e também com lesões, né, de várias maneiras e tem, jovens que acabam escondendo dores, enfim, que acabam se agravando, né? Isso, então primeira coisa, o câncer de testículo é diferente. Câncer Tá, de próstata realmente são pessoas mais mais velhas, velhos. dificilmente, raramente pessoas jovens. O câncer de testículo não, a principal incidência dele é realmente adultos jovens, na faixa etária dos seus 20 a 30 anos, e há uma tendência também no idoso, 70 anos. São tipos diferentes. Primeiro ponto. Você tem que se conhecer, igual o Uhum. câncer de mama nós falamos. A mulher tem que se conhecer, tocar o seu corpo e se conhecer. O homem também, o homem tem que examinar o saco no banho, tudo. Opa, opa, tem um nódulo, tem um carocinho. Isso tá estranho. Vou procurar um urologista para ver, ou um médico a quem você tiver acesso. Então você tem que se conhecer. A preconização, isso se não me engano, foi o Abril Verde, Uhum. que foi o mês de campanha do câncer de testículo. Então a orientação era o homem se conhecer. Não tem exame como um PSA que a gente consiga fazer. Então, o câncer de testículo, sim, se diagnosticado precocemente, a gente consegue tratar ele e não deixa ele metastizar ou avançar. Porque ele também, né, ele avança rapidamente ali, como qualquer outro tipo de câncer, né, e Isso. quanto mais tempo demorar para tratar, enfim, às vezes tem que fazer uma cirurgia mais radical, enfim, se for mais rápido, menos risco de, tirar, de fazer Qualquer algumas câncer diagnosticado total. precocemente, você vai receber sim um tratamento com a taxa de cura melhor, Uhum. né? Porque tem menos volume de doença, tem menos doença. Outra coisa que a gente pode falar também é câncer de pênis. O pênis também Sim, sofre câncer. O Brasil, principalmente região norte e nordeste, tem uma incidência mais alta, porque ele está associado com má higiene e principalmente a fimose. Então, a fimose não é só uma doença de criança, alguma coisa, ela é estética também, né? Isso uhum. também faz parte da estética masculina, o excesso de pele, mas um excesso grande que dificulte a limpeza e que você não consiga expor a cabecinha, a glande, né? É o homem que não lava direito, vai acumular, sim, sujeira, corpo estranho, processo inflamatório, infecção, aumenta a chance também de desenvolver verrugas de HPV e pode sim virar um câncer e, se não diagnosticado precocemente, pode acabar até perdendo parcial ou total o seu amigão. O senhor falou da fimose, né, eu, assim, conversando eu sou mãe de menino, conversando com mães de menino, eu um pouco tenho ouvido falar de cirurgias de fimose. Como é que tá essa relação? Ainda se faz? É ao nascer? É com o tempo? Todo recém-nascido tem fimose. Uhum. Então, até um ano, mais ou menos, vai acompanhando e às vezes a necessidade de uso de pomadinhas, tá? Para fazer massagem não se faz mais. Ah, tá. Então, primeiro, o que que é a fimose? É um excesso de pele em que você não consegue baixar a pelezinha e não expor a glande, a Uhum. cabecinha do pinto. Então, se você, mãe, examina sua criança e você não consegue pôr, você tem que procurar um pediatra, um urologista pediátrico, um cirurgião pediátrico para começar o manejo disso. Até porque os pediatras também fazem esse acompanhamento, Isso, né, eles isso. olham, observam. Geralmente, nós tratamos de forma conservadora até os 5, 7 anos, para ver se essa fimose vai descer, vai melhorar de forma natural, né? E Uhum. se não for possível, há sim a indicação cirúrgica. Hoje tem técnicas minimamente invasivas e mais fáceis. O que chega para mim, querido, com adolescentes e adultos, né?
É crianças que realmente, enquanto o pênis não entrou, não teve o desenvolvimento, né, você não começou a crescer, o pênis também não, então foi levando isso com o tempo. Uhum. Ah, teve uma fimose, mas passou, também não incomodava. Aí o adolescente começa a ter as ereções, daí a ereção começa a machucar, ele não começa a lavar direito o pinto, começa a dar mau cheiro. Então isso é um cuidado de higiene, tá? Uhum. E além da estética, porque na adolescência você começa a se cuidar um pouco mais, né? Então, com isso, eles acabam chegando para mim. Temos as técnicas convencionais, o que eu faço é a técnica relacionada com a cirurgia plástica, os pontos absorvíveis, né? E o que eu trago também de tecnologia é o uso de grampeadores, que hoje trazem uma cicatriz muito menor e um resultado estético melhor também. Ah, tá. Então, ainda o senhor vê, né, como no seu caso que o senhor falou que é de adolescentes para adultos, né, o senhor vê um índice grande ainda de adolescentes que estão chegando para o senhor com a fimose ainda, porque não foi tratado lá Isso, quando até criança. idosos, tá? Ah, Então, é? idoso também pode desenvolver. Ela Existe volta no caso? Não é Não. voltar, existem alterações de pele que no Uhum. idoso pode vir a acontecer, e que há sim a indicação da cirurgia, que muitas vezes pode até levar a uma retenção urinária. Então já atendi um paciente que era muito fechadinha a fimose dele, que ele urinava, formava um bolão, enchia ali, né, o excesso de pele para Uhum. depois sim sair o jatinho. Ah, então aí ficava acumulado, dava mais bactéria, Exatamente, tudo, mais né, imagina. infecção, não há dúvidas, né. E é um processo eu pergunto isso, sabe por quê? Porque, como o senhor disse, a mulher a gente conversa, a gente fala, e uma fala da outra, e pega exame, conversa, tal, vai no tal médico. O menino, o homem, o pai não tem essa relação, né, Não, com o não. filho. E É por isso que eu muito digo, o homem tem difícil. que se ele tem a mulher, leva a mulher junto na consulta, porque muitas vezes é igual criança pequena, a esposa Que que responde. fala. Eu sei, eu tenho o meu esposo, tenho o meu filho em casa, né, e a maioria das coisas sou eu que resolvo. Mas, a gente hoje está num mundo tão dinâmico que ainda se vê muito isso, né, Pra te doutora? É ver como impressionante, né? tem informação demais, Aham. e às vezes esse é o problema, a gente tem informação demais e não temos um filtro, né. Por isso que é legal abrir programas como Uhum. este que está fazendo, que abrange uma grande população, a gente consegue sim educar e falar para a população, né, como tem que se cuidar, como tem que procurar ajuda. É porque, chegar num estágio avançado, que eu acho que é a maioria que chega lá no seu consultório, já é preocupante, né, porque hoje eles estão muito ligados à estética, adolescente já é ligado à estética, né, o menino muito magro, o menino muito gordo, enfim, e aí começa os bullying, aquela coisa que a gente já sabe, mas quando eles chegam a reclamar para o pai e para a mãe, é porque o negócio já está num nível, assim, preocupante. Não, exatamente, quando você busca ajuda, muitas vezes já está num grau mais avançado, né. E por isso que eu falei, você tem que conhecer o seu corpo, você, às vezes examinar um adolescente, 12, 14 anos, são muito envergonhados, têm vergonha, então eles não mostram isso para vocês, Uhum. vocês pais. Então, gente, tem que ficar atento. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, lembrando que esse programa vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Entra lá, sala de entrevistas, vai estar lá em áudio e vídeo para você acompanhar como você quiser. É super importante, a gente já volta falando mais sobre aqueles remédios que eles andam tomando aí. Pai, mãe, presta atenção no que seu filho está vendo e consumindo, e também vamos falar sobre a vasectomia. Voltamos já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o urologista Daniel Kripa, que está falando de uma forma descontraída e certeira para você, pai, mãe, homem em casa, os cuidados que você tem que ter com a saúde. Falamos sobre câncer de pênis, de próstata também, falamos aqui já de vários assuntos no primeiro bloco. Qualquer coisa, vai lá no canal do YouTube e acompanha tudo para você não perder nada, porque o papo é bem interessante. Doutora, a gente estava falando até no intervalo, né, como os jovens eles são influenciados, né, a internet, tudo, até nós adultos hoje, a internet entra na nossa vida sem nem a gente querer. Mas essa questão das medicações, né, começa um tomar, o outro tomar e o outro foi. A gente viveu isso com a primeira onda que foi o Viagra, mas a gente não tinha esse boom de internet, e hoje a gente vive uma outra onda com os meninos, né. O que está acontecendo, doutor? Então vamos por partes, né. Primeiramente,
O Viagra, né, o sildenafila foi Uhum. uma revolução industrial, né, salvou vidas e salvou casamentos. Quanto isso, não há dúvidas, né. Então, há 30 anos atrás, ele veio como uma revolução para o homem, né. Já tem tudo isso, 30 anos. É, de 20 a 30 anos atrás já tem. Nossa! Aí com isso, né, como uma medicação é muito boa, há o refinamento dele, né, e hoje surgiu o Tadalafila, porque o Sildenafila ele é uma medicação sob demanda, né, Uhum. então a gente fala coito, sexo programado, que nem todo homem, nem todo casal consegue se programar, ó, daqui 1 horinha a gente vai, então toma um Uhum. medicamento, entendeu? Então isso acaba sendo ele tem uma meia-vida mais curta, 6 a 8 horas. O Tadalafila veio com a proposta de ser uma medicação de uso contínuo, então com isso você tem as doses, né, de 5 miligramas, em que o homem também pode tomar sob demanda, porque às vezes você não precisa de tanta medicação, ou todos os dias também. Com isso, ele acaba sendo um vasodilatador, ele age o dia inteiro, né, então faz um uso de impregnação de 36 a 48 horas. O grande problema, medicações baratas, boas, seguras. Tem efeitos colaterais? Como tudo tem efeito colateral. Rubor facial, vermelhidão, fraqueza nas pernas, dores musculares são os principais efeitos. Até coriza também pode acontecer, tá? Esses são os principais efeitos colaterais do uso de vasodilatadores. Eles são vasodilatadores mais específicos da questão peniana, tá? Do que do Uhum. propriamente corporal, mas muitas vezes tem pacientes com hipertensão pulmonar ou alterações cardíacas, caso sim o uso das medicações como tadalafila e sildenafila, sem ser para ereção. Então, mulheres também acabam usando para esse intuito. Outra questão, passamos por uma pandemia, ficamos trancados dentro de casa por muitos anos. Isso trouxe uma insegurança do jovem, porque ele perdeu o relacionamento com as pessoas e o virtual ficou muito fácil. Não ficou mais Ficou evidente, muito né? fácil você conhecer pessoas, ficou muito fácil você conversar com homens, mulheres, seus interesses, achar pessoas, né? Ter a sua tribo, seus amigos, ficou muito mais fácil do que no meio de um colégio, no meio de uma balada, de uma festa. Então, com isso, está muito fácil você ter acesso à pornografia, aplicativos de relacionamento. Então, você conhece pessoas que você já vai sair, já sabe até o que vai acontecer. Uhum. Então, isso trouxe uma zona de conforto para o jovem. Não tem mais aquela, vamos dizer, emoção, mas assim, vou sair para conhecer alguém, vou no shopping dar uma volta, achar um namoradinho, passear. Uhum. Não, hoje já está. Não, a gente já vai porque eu já sei que tem a menina que eu já fiz o contato e já tem um menino que eu também já sei, Tá. tá? Então isso trouxe uma insegurança, isso gera ansiedade para o jovem, adulto jovem e Uhum. até pessoas que já se divorciaram ou casais, tá? Gera essa insegurança, esse medo de você ter uma pessoa nova, de conhecer uma pessoa nova. Outra coisa, o medo de frustrar. Você, mas será que eu vou mandar bem? Uhum. Será que eu vou ser o cara com essa menina? Ou será que eu vou falhar com esse É o rapaz? psicológico, né? Então, a ansiedade. Então, por Uhum. isso que eu falei, a pandemia trouxe insegurança, falta de relacionamento. Então, com isso, você já sai com tudo seguro. Qual que é a única segurança que você não vai ter? O teu desempenho sexual. Uhum. Então, a ansiedade e o estresse, eles estão relacionados sim com a disfunção erétil, principalmente adultos jovens. Então, o que que é? Hoje em dia eles tomam 2 Tadala e vão para festa, tomam um Tadala e vai isso. Tomei um Tadala e bebi álcool. Cara, se tu bebeu álcool já está errado, porque o álcool, ele é uma coisa que diminui a sua testosterona e diminui também a tua libido. Uhum. Claro que um pouquinho de álcool vai te deixar um pouco mais leve, te solta, né? Uhum. Mas se tu errar na dose, amigo, não tem o que levante teu amigo, não. E ainda mais com medicação, né, doutor? Que não se deve misturar nunca, né? Ainda mais tomar medicação Não, sem orientação exatamente, médica, né? não há segurança nenhuma medicamentosa, tá, sobre o uso do álcool Uhum. associado a medicações, Uhum. então nunca é uma orientação isso, tá. Então o grande problema hoje da disfunção erétil em adultos jovens, é a insegurança que eles estão tendo e a dependência. A medicação ela não vicia, mas ela cria uma dependência, porque você tomou ela e você mandou bem, mas você ia mandar bem de qualquer jeito. Então você toma de novo e mandou bem de novo. Então assim, se eu não tomar, o que que vai acontecer comigo? Vou falhar, vão falar mal de mim, isso, aquilo. Mas Então, ela está sendo vendida sem prescrição? Está sendo esse é o vendida. grande problema, ela é barata e não precisa de receita para comprar. Você consegue comprar, você consegue manipular, é muito fácil o acesso ao Tadala, ao Viagra,
esses vasodilatadores. Daqui a pouco vai surgir sanção igual surgiu com os emagrecedores, as canetas aí. Já teve uma certa tendência, tá, da própria Sociedade Brasileira de Urologia quanto a isso, tendo em vista que o Tadalafila em 10 anos, ele aumentou, se não me engano, 18 vezes a sua compra. Uhum. Então, assim, a população não aumentou 18 vezes para as pessoas também terem disfunção erétil proporcional. Então, isso mostra a insegurança que as pessoas e o medo de frustrar. Mas ele também é usado para o pessoal que gosta de músculo aí. Eles associam uma coisa a outra, mas não tem nada a ver, é isso que você estava me explicando. Isso, não é que ele é usado, né? Existem alguns blogueiros fitness, né, que falaram sobre o uso do Tadalafila como um vasodilatador. Então, se ele dilata os seus vasos, há um potencial teórico, né? Então, uma teoria de que se a veia do teu bíceps dilatar também, vai ir mais proteína, vai ir mais nutrientes. Só que isso é uma balela teórica, né? Não existe nada na prática realmente comprovado. Tanto que eles são mais específicos dos vasos penianos, tá? O grande problema é você tomar um Tadala na academia e falhar o errado, né? Não dá certo as coisas depois, né? Depois não culpa. Vai ficar mal falado na academia. Não culpa os outros, né? Por favor. Mas, doutor, a gente tá até descontraindo um pouco, mas essa questão medicamento e jovem é muito, muito tendenciosa, né? Principalmente o pessoal de academia, que aí entra testosterona, entra tanta coisa que quando a gente vai olhar, se a gente quer entrar na academia, nós pobres mortais, fala, será que eu vou conseguir? Porque é tanta coisa que esse povo está tomando. É como os falamos, hoje em dia tem muita informação, você não tem mais o filtro do que é bom e o que não é. E o cara que toma uma dose de texto, ele vai na internet e fala, tem que tomar o suco, tem que tomar isso e aquilo. Cara, você pode tomar testosterona. Se você não fizer dieta e exercício, você não vai ganhar massa muscular, tá? Então, assim, a texto, ela não é a salvação de que tu tá achando. Ah, vou tomar uma texto, vou ficar com um galo cantando todo dia, vou ficar forte. Não, isso é uma balela que tem de charlatanismo, de gente de internet querendo te vender. Igual, o que existe na internet é propaganda para vender medicamento para aumentar a tua texto. O antibiótico você não vê fazendo propaganda. Por que será? Pois é. Exatamente, quando tem indicação, não há por que você comprar, tá? Então, a testosterona em academia hoje, então, primeira coisa, toda a testosterona exógena, né, que você toma, geralmente as injetáveis ou até a oral, ela vai deixar você infértil. Então, vai causar infertilidade masculina. Você vai parar de produzir testosterona de forma natural. Faz um mecanismo chamado feedback negativo, que é o quê? Teu organismo sente, opa, a testo está alta, então não tem por que eu produzir mais ela, vou parar. E você para a produção e cria-se a dependência com a medicação. E nem todo mundo consegue retornar ao eixo. Porque ninguém fala, nunca vi um blogueiro fitness bombado falando, diminuir o tamanho de testículo. Se diminuir o teu testículo, né, o grãozinho, a bola, meu amigo, se diminuir onde produz a testosterona, vai ter diminuição da sua testosterona. O testículo produz teu espermatozoide, então se você vai ter a diminuição do teu testículo, vai ter diminuição do teu espermatozoide também. Com isso, você vai se tornar infértil. Então, quer dizer, você com 22, 25 anos quer tomar uma testo para botar um corpo, isso não quer dizer nada, meu amigo. Planejamento familiar. E se um dia você quiser ter filho? O que tem aumentado muito nos consultórios, tá? Principalmente que eu mexo também com infertilidade, são pessoas que tomaram testosterona por 2, 3 anos, hoje se arrependem e querem tentar ter filho e não conseguem. Aí vai gastar com medicação, com fertilização in Que não é vitro, com barato. todas as outras coisas que tem para tentar compensar o erro do passado, que hoje já não valeu a pena. Pois é, isso que é nesse ponto que eu ia chegar. São jovens, né, senhores, né, dos 30, 35 anos até 40 que estão tentando ter filho e não estão conseguindo, porque lá atrás foram para o caminho sem orientação. Exatamente, hoje é extremamente comum. É assim, a farmácia precisa de receita. Mas hoje as testosteronas é de forma underground, de Paraguai, e tem até marcas das undergrounds, tá? Que eles acabam comprando, essa é melhor, essa é a pior. É o comércio da beleza, na verdade, né, doutor? Que aí acaba prejudicando lá na frente. Tem que ter muita consciência no que for fazer. Por isso que é importante a gente trazer essas orientações, porque às vezes está lá o pai, a mãe, a avó, o cuidador, com aquele adolescente de 16, 17 anos, está naquela transição, aí começa a chegar, né? É que Caixinha, não sei o quê. É bom orientar, todo mundo né? quer uma pílula mágica. Sim, a Todo mundo facilidade, né? quer uma pílula mágica que vai te deixar bem, vai te deixar bonito, vai te deixar disposto, você ganha massa muscular.
E se eu te falar que você consegue isso, mas você vai ter que fazer uma dieta regulada, você vai ter que fazer exercícios, ganhos de hipertrofia, você vai ter que dormir bem, você vai ter que parar o consumo de álcool. Não, prefiro tomar alguma medicação, é isso que as pessoas preferem. É porque é mais fácil tomar com água do que É mais fácil uma é. agulhada toda semana, tá? Que Uhum. também não vai tornar o cara, então vai aumentar a espinha, diminuir testículo, pode chegar a um ponto da testo estar tão alta e inibir também, diminuir a libido, tá? O cara fica borracha fraca, pode dar disfunção erétil, tá? Também tomar testosterona. Todo mundo fala que só o efeito bom Bom, de é? quando toma o suco por um curto período. Toma mais tempo para ver se já não dá problema. Pois é isso que a gente fala, doutor, porque as pessoas, elas, como o senhor disse, querem o mágico, querem o da hora, mas depois vem esse processo da infertilidade, a impotência e Uhum. cada vez mais novos, E o né? problema é que os efeitos colaterais não são imediatos, né? É sempre o Uhum. longo prazo, e o longo prazo é sempre o investimento mais difícil de você fazer, porque você demora para receber, demora para você ter o benefício. Outra coisa, problemas hepáticos, então problemas de fígado pode sim causarem, tá? Pode causar uma cirrose, insuficiência hepática por causa do abuso de medicações, as doses suprafisiológicas. Então, quer dizer, acima do normal. Por que você vai fazer alguma coisa acima do normal? Outra coisa que pode acontecer é o coração é um músculo. Uhum. Então, quem toma testo tem um aumento, tem hipertrofia do coração. E com isso você pode levar doenças cardíacas, podendo até insuficiência cardíaca em pacientes jovens que tomaram testosterona por longo prazo. Então, para uma coisa serve, para outra não serve. Então, orientação médica, melhor coisa. Se chega algum paciente lá no consultório falando assim, não, doutor, eu quero melhorar isso, melhorar aquilo, o que que o senhor me indica ou não? Já chega lá, não, eu já estava tomando, aí agora deu ruim. Não, existem as duas formas. Tem Tá. o paciente que realmente quer vir, porque ele acha que tomando testosterona com o médico, ele vai estar tomando de forma adequada. Uhum. Então, esse é o primeiro erro. Esse já não é um paciente para mim. Eu já digo para ele, olha, o que tu quer fazer suprafisiológico, fins estéticos, primeiro é crime pelo CRM, Uhum. tá? Então, não é nem ético eu fazer isso. Segundo, existem pacientes que têm indicação. Hoje, a deficiência de testosterona, o hipogonadismo funcional, ele está cada vez mais comum. Por quê? Ele está associado com sedentarismo, com aumento de peso, um sono desregulado. Então, se você não dorme bem, você não vai descansar, você não vai ter produção de testosterona. O hipogonadismo está associado também com uma dieta errada. Então, uma dieta rica em gordura, pouca proteínas, poucas saladas. Se você não tem nutriente, você vai formar o quê? Então, muitas vezes o homem chega, ó, comecei a ficar cansado, indisposto, o galo já não canta mais, 35 anos. Por quê? Tá obeso, tá sedentário. Aí sim, eu tenho medicações que agem na parte central, não causa dependência igual a testosterona, porque a Uhum. testosterona, se tu toma, você não pode parar ela de um dia para outro. Ah, é? Eu não É, sabia. porque o teu eixo zera. Uhum. O LH, o FSH, que são os hormônios centrais que acabam regulando, eles zeram. Você faz o exame e está zerado o paciente. Então, se de uma hora para outra eu paro de te dar testosterona, o sistema vai demorar para reconhecer. E muitas vezes, pela diminuição do testículo que causa, você não consegue nem voltar a produzir de forma direita. E aí é dependência o resto da vida Daí da cria-se uma medicação, dependência com a medicação. que não precisava lá no começo. Se tivesse vindo, tendo um pouco mais de cabeça, né? E não na euforia. Mas o problema é que ninguém na academia te fala isso. Uhum. Ninguém na rua te fala isso, ninguém na internet te fala. Só fala que o suco é bom. É, que é a venda, é o comercial, né, doutor? Doutor, a gente já está indo para o final da nossa entrevista. Nosso papo voou, gente, que coisa boa. A gente vai trazer o doutor aqui mais vezes, porque realmente a gente tem que trazer a informação para Ainda temos você. muitos assuntos para Temos abordar, hein? muitos assuntos. A gente pode fazer um só falando sobre essas questões até, né, da infertilidade, porque muitas vezes cai só na mulher, mas é o homem que O homem, está o homem é apresentando, né? responsável por 30% das infertilidades, só o homem, né? Fora quando é o casal. Então, Aham. só o homem já dá 30% e cada vez mais está aumentando. Porque achava-se que o homem, a vida inteira era fértil. Não, não é porque você teve um filho que você é fértil. Você Uhum. pode adquirir problemas. Esse consumo, como o senhor falou, de cada vez mais de informações irregulares, de consumo de Abuso de comidas, álcool, tudo, álcool, né? comida, vapor, essas coisas todas aí que a gente cansa de falar que não presta, mas o povo vai atrás, tá fazendo com que a juventude se desvirtue e a questão urológica do homem, ó, não saiu. É fundamental, né? Se não cuidar, não adianta, né, doutor? Lá na frente o problema é maior, né? Mas em tudo é esse o problema.
Vamos começar por coisas mais simples, a hipertensão, a diabetes. Se você consegue diagnosticar e tratá-las precocemente, isso quer dizer, não é tratar o remédio, dar o remédio é a parte mais Uhum. fácil. Hoje em dia, a mudança de estilo de vida, você reconhecer que não está sendo, você não está saudável, que você não está bem. Vamos lá, aquela blogueira Thaís Carla, né? Sempre foi o foco dela por causa Da da obesidade obesidade. mórbida dela, né? E ela tinha uma atividade de dançarina, tudo ela conseguia ter. Mas ela sempre defendeu o seu corpo, e você tem que aceitar o seu corpo, né, e os defeitos que você tem, a Uhum. gente não é perfeito, isso, né. Eh, e o grande problema é você confundir a aceitação com a falta de saúde. Isso são coisas que têm que ser abordadas. Hoje ela Quando fez chegou a uma falta de cirurgia saúde dela, ela ela foi fez uma atrás. cirurgia Uhum. bariátrica. Sim. Foi atrás, sempre julgou, sempre falou, tem enormes vídeos falando sobre isso, e hoje ela é uma dessas pacientes que fez bariátrica e está se mudando de vida. Que bom que ela reconheceu isso. Uhum, com certeza. Saúde em primeiro lugar, né, doutor? Não Uhum. pode deixar faltar nunca, né? É o único bem que a gente tem que cuidar sempre, que é o único que a gente tem que é nosso, né? A saúde é um bem adquirido. Sim, Ou você cuida e adquire ela, ou você não vai a ter. gente já ganhou, agora a questão é só cuidar. Doutor, obrigada pela presença mais uma vez, adoramos o papo e a gente vai chamar o senhor aqui mais vezes também, Eu porque que tem agradeço o bastante assunto. convite, estou sempre à disposição. Se precisarem procurar, estou às ordens. Pode deixar. As redes sociais do doutor apareceram aqui durante toda a entrevista, porque lá ele tem bastante vídeo, bastante dica, informação, ó. Já pega, já segue para poder ficar por dentro de todos os assuntos. Pai, mãe, fique ligado no seu adolescente, fique ligado na sua criança, porque realmente essa transição ali da adolescência para a fase adulta, o menino tem que ir no urologista, é campanha, é prevenção, é saúde, não adianta torcer o nariz, marca a consulta e leva. E pai, aconselha seu filho, conversa com ele. A gente volta no próximo sábado.